Você está no primeiro episódio da série Entre a Menina que Eu Fui e a Mãe que Eu Sou, onde nós vamos falar sobre como as nossas histórias, dores e crenças impactaram e ainda impactam na forma como nós criamos os nossos filhos e como é possível educar enquanto a gente se cura. Mas, antes de ensinar qualquer família, antes de falar de proteção, consentimento e educação, eu preciso te contar a história da menina que eu fui. Eu, infelizmente, cresci dentro de uma família disfuncional. Um ambiente que tinha muito medo, muita instabilidade, um padrasto que era muito agressivo e bebia bastante. Na época, eu tinha 11 anos, quando eu vivi uma das cenas que eu nunca consegui esquecer. A minha mãe me chamou para ajudar ela a pregar madeiras nas portas da nossa casa, porque ela tinha medo do horário que o meu padrasto fosse chegar bêbado da rua. E eu era apenas uma criança, segurando uma tábua e ajudando ela a martelar, tentando imaginar que aquilo de alguma forma poderia proteger a minha família. Mas minutos depois, ela olhou para mim em pânico e começou a tirar todas aquelas madeiras da porta, porque ela tinha medo do que aconteceria se o meu padrasto chegasse em casa e a porta estivesse pregada. Eu, infelizmente, aprendi a dormir em estado de alerta. Qualquer barulho na casa, qualquer passo que eu ouvia, qualquer porta batendo, me fazia sentar na cama para ouvir e entender se era alguma briga que estava começando dentro de casa. Eu não era criança, eu era vigia, eu era escudo. Eu cheguei a ter que negociar, digamos que momentos íntimos, por conta de chantagem que eu vivia dentro da minha casa. Local esse que deveria ser de proteção, mas infelizmente era um lugar de muita dor. Mesmo vivendo tudo isso, eu tinha um desespero dentro do meu coração. Eu queria criar um mundo melhor para minha irmã. E aí eu inventava diversos personagens, eu me fantasiava, eu pintava o rosto. E a minha ideia ali era criar uma realidade paralela, para tentar proteger ela daquilo tudo que acontecia dentro da minha casa. Eu queria que pelo menos por alguns minutos ela fosse só criança, mesmo que eu não pudesse ser. Eu passei por situações delicadas demais durante a minha vida e a minha infância. Situações que nenhuma menina deveria enfrentar. E é por isso que eu acabei saindo de casa muito cedo. Eu fui embora, porque na verdade eu queria respirar, eu queria poder viver sem medo. E foi nesse caminho difícil que eu encontrei um homem maravilhoso. Alguém que acolheu a minha história, que enxergou a minha dor e que me mostrou que família podia sim ser afeto, segurança e principalmente paz. Eu sempre sonhei em ter a minha própria família, desde muito nova. E hoje eu tenho essa família. Mas foi quando o Bernardo nasceu que tudo isso veio à tona. Eu queria ser uma mãe perfeita, presente, ativa, atenciosa em todos os momentos. Era quase uma obsessão. E quando eu errava, eu chorava muito. Eu me culpava. E eu sentia de uma certa forma como se eu estivesse repetindo uma parte daquilo que eu tanto quis fugir na infância. E foi nesse momento que eu percebi que se eu não rompesse os meus traumas pessoais, as minhas barreiras e os meus modelos de infância, eu podia perpetuar um ciclo que quase destruiu a minha infância. Eu precisava parar de gritar com meu filho, eu precisava aprender a educar ele com calma. E eu brinco que com alma. Eu precisava entender a mim mesma, para poder entender de fato meu filho, né? Então eu estudei. Eu me aprofundei em temas sobre a sexualidade humana, sobre o desenvolvimento infantil e sobre a psicologia. Fiz faculdade, pós-graduação, mestrado. E eu percebi que a criança ela precisa muito mais do que amor. Ela precisa de proteção, de autocuidado. Saber nomear as próprias emoções, entender sobre consentimento e sobre respeito. E foi aí que nasceu a Rafa Educadora. A Rafaela que luta para desmistificar essa sexualidade
que é para dar voz às crianças que nunca puderam ser ouvidas. E eu ensino porque eu sei o que o silêncio faz na vida de uma criança. Eu ensino porque eu sei o que a culpa causa na vida de um adulto. E eu ensino porque eu sei o que a desinformação custa. E por fim, eu ensino porque eu fui a menina que não teve essa proteção. E hoje eu quero garantir que outras crianças possam ser protegidas. E talvez você que está aqui me ouvindo agora também tenha sido uma menina ou um menino que viveu medo, confusão, solidão ou responsabilidade demais na infância. E se esse for o seu caso, eu quero te abraçar através desse vídeo, através dessa tela. Porque você não precisa repetir essa história agora na sua vida. Você pode sim criar uma nova geração. Entre a menina que eu fui e a mãe que eu sou hoje, existe uma mulher que decidiu romper ciclos. E lembre-se de uma coisa: quando você se cura, o seu filho cresce livre. Esse vídeo é apenas a abertura da nossa série de 10 episódios, onde eu abro caminhos entre trauma, religiosidade, sexualidade silenciada e maternidade, para te mostrar que romper o ciclo é extremamente possível. E se esse episódio aqui fez sentido para você, eu quero te lembrar de uma coisa. Em janeiro, eu vou lançar o meu curso sobre educação e sexualidade para os pais. Ele é um caminho seguro, leve e baseado em ciência para te ajudar a romper esses ciclos, te ajudar a conversar com os teus filhos de uma forma natural e protegê-los sem que exista medo. Mas enquanto meu curso não chega, eu preparei essa série para você e também um presente especial. Ele é um e-book totalmente gratuito, tá? E ele tá cheio de orientação prática para você já começar aplicando na sua casa. É só você clicar aqui na descrição do vídeo e baixar esse material. Mas de verdade, tá? Não deixa para depois. Se essa série está tocando você, imagina o que vai acontecer quando você começar a caminhar comigo de forma muito mais profunda. A gente se vê no próximo episódio. E lembra, quando você se cura, o seu filho cresce livre.